Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje, escutando a música Coração de Estudante, de Milton Nascimento e Wagner Tiso, essa primeira estrofe diz assim: quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Ela está dentro do peito ou caminha pelo ar. A partir dessa música, um videoclipe começa a se instalar na minha cabeça e hoje eu vou iniciar com essa frase de Milton Nascimento. Quero falar de uma coisa. A profissão psi, seja psicólogo, seja psiquiatra, nós lidamos com gente, nós lidamos com seres humanos. Mais do que isso, nós lidamos com relações entre seres humanos. Nós lidamos com o que Pink Floyd chamaria de Dark Side of the Moon. Nós lidamos com o lado escuro de tudo. O lado escuro das pessoas, o lado escuro das relações, o lado escuro das vivências. Mas nós temos uma enorme vantagem, que é que eu costumo brincar com o meu paciente, que a minha vantagem é que eu não sou veterinário eu não sei como um gato pensa, se é que ele pensa, e acredito que ele pense ao modo de gato. Mas eu não sei, eu não tenho compartilhamento com o gato. Mas o ser humano, qualquer coisa que aconteça a qualquer ser humano, tem parte minha. Daí porque a nossa profissão, ela é tão delicada no duplo sentido, dela ser algo frágil e algo sensível. Como nós lidamos com esse Dark Side of the Moon, que na nossa história o paciente vem como uma amostra selecionada, portanto todos que aqui vêm têm algo que não está funcionando bem na sua lua cheia, sua vida não é uma lua cheia. Muitas vezes não tem nem os ciclos todos da lua, só tem um lado escuro. Mas cada ser humano, tem um poeta Terêncio Romano que ele dizia que nada do que é humano me é estranho. E aí, sobre essa coisa, parodiando Milton Nascimento e Wagner Tiso, é essa coisa que eu quero falar. Tudo que eu falo, tudo que eu comento, tudo que eu assinalo nos meus pacientes ou clientes de psicoterapia, paciente de psiquiatria, cliente de psicoterapia, tudo que sai da minha boca para ele também entra no meu ouvido. É sempre uma flecha que é disparada para lá, mas ela retorna para mim. E cada vez que eu faço um comentário, ou eu observo, ou escuto algo do paciente, o que eu estou vendo são pequenas partes minhas amplificadas. Portanto, cada exercício do que eu estou fazendo com cada paciente, seja explicando um diagnóstico, seja tornando mais claro para ele a maneira de tomar a medicação, seja lidando com as dificuldades relacionais que ele possa ter, seja dando para ele uma alternativa de pensamento, de vivência, de olhar. Todas as vezes que sai algo, repetindo o que eu disse, tudo que sai da minha boca também entra no meu ouvido. E ao entrar no meu ouvido, me permite estar todo o meu tempo de trabalho está passando um filme sobre mim. Pequenas coisas que o paciente diz, de atitudes que ele toma, podem ser uma amostra em escala de algo que acontece comigo. Aquilo que eu assinalo para ele como uma observação, pode servir para mim como uma autoobservação. E essa coisa que faz a área psi ser tão delicada, em que a palavra teknos, em grego, tekne, originalmente ela significava a mesma palavra ars, que deu arte em latim e depois português, que era a arte tekne, era a maneira de fazer bem feita uma coisa.
Depois que, gradualmente, ao longo do tempo, a palavra latina ars virou arte e tomou a acepção artística, e técnica ficou com a visão apenas material, vamos dizer assim, da operacionalidade. Mas se nós recuperarmos o sentido original grego de que técne é arte, ou seja, existe uma forma bem feita de se fazer as coisas. A área psi é uma área técnica, mas no duplo sentido da palavra técne em grego. Precisa muita habilitação técnica para que nós façamos o que nós fazemos, seja na área psicoterápica, seja na área psiquiátrica, ou seja, na acepção mais comum da palavra, é preciso ter muita fundamentação técnica, mas seguindo o sentido grego, também precisa ter um exercício artístico que nos desloca da posição de um engenheiro mecânico que é operacionalismo, uma máquina que não responde a ele. Eu, ao mexer com a máquina, ela não responde a mim, eu não tenho parte com ela. Mas tudo que nós falamos com o outro, repetindo mais uma vez, tudo que nós fazemos com o outro, também fazemos para nós. Nesse sentido, quem tiver ouvido, que ouça. Quem puder perceber as coisas, que o faça. Então, nós estamos chegando ao final do ano, né? E como os ciclos simbólicos, a maior parte deles são originados do hemisfério norte, então no hemisfério norte, nesse período, em torno do dia 20 a 25, é o dia que acontece o solstício de inverno lá. Para nós é o solstício de verão, ou seja, o ponto em que a trajetória está mais perto ou mais longe do Sol da Terra em relação ao Sol. Mas, como as nossas tradições vêm de lá, então esse é um período que lá, como é o fim, é a metade do inverno, o solstício é a metade do inverno, né? A partir daí o inverno começa a declinar e o Sol começa a ascender. Então sempre foi um período de afloramento de esperança. É quando o inverno está no seu pico mais alto. Lembrem que no hemisfério norte, entre o dia 20 e 21, que é o solstício, o Sol, a noite é a noite mais longa do ano e o dia mais curto. Para nós é exatamente o oposto. Entre o dia 20 e 21, nós teremos o dia mais longo e a noite mais curta. Mas para o hemisfério norte, de onde vem a maior parte de nossas tradições simbólicas e místicas, elas traduziam o ponto, é como se nós chegássemos no ponto mais alto da trajetória e novamente o giro da circunferência começa a subir e o Sol começa a ascender. Por isso que sempre foi símbolo de esperança. Em múltiplas culturas, esse era um período de se cultivar vindas de deuses, vindas de Messias, Esse era o período, porque era o período do afloramento de esperança. Embora a nossa tradição seja oposta, né? Nossa situação geográfica é oposta, mas nós mantivemos o mesmo simbolismo de esperança, né? Que logo depois da noite mais longa do ano, as noites começam a se encurtar. Há uma expressão Rosa Cruz, mística antiga, que fala da noite mística, né? Em que é sempre mais escuro antes do sol raiar. Corresponde ao solstício de inverno, né? É sempre mais escuro. Para nós seria em junho, né? Que é o nosso inverno. Então a noite mais longa do ano no nosso hemisfério seria entre 20 e 21 de junho. A noite mais longa do hemisfério norte é agora. E em função disso que eu quero me referir a Coração de Estudante, terminar com Coração de Estudante de Milton Nascimento e Wagner Tiso. Há uma coisa que anda pelo ar, há uma coisa que está no coração e que está dentro do peito. Seja o exercício profissional como técnica e arte, precisa ser habilitação técnica e refinamento artístico.
Nossa área fundamentalmente necessita disso. Não basta replicar um aprendizado técnico, porque cada ser humano tem uma maneira diferente de lidar. Adaptar todo o nosso conhecimento que nós adquirimos ao longo do tempo àquela pessoa especificamente exige um exercício artístico. É uma fundamentação técnica com exercício artístico, que é exatamente como eu defino a medicina e a psiquiatria, especificamente o psicodrama. É uma habilitação técnica, uma fundamentação técnica, mas um exercício artístico. Ou seja, há que se procurar uma forma personalizada para lidar com aquela situação, com aquela pessoa, com aquele grupo, com aquela patologia, seja o que for. Nada é único na nossa espécie, cada ser humano é único. Então, voltando, nós estamos chegando ao fim do ano, eu quero agradecer a todas as pessoas, seja que me seguem, aliás, essa palavra é terrível, seguidor, né? Sejam as pessoas que me assistem, sejam as pessoas que trabalham comigo, sejam as pessoas que são atendidas por mim, compartilham o meu trabalho como pacientes e como clientes de psicoterapia. Lembrar sempre que é um exercício de mão dupla. Quero agradecer mais um ano que nós completamos, como diz minha filha, mais uma volta em torno do Sol, e que nós possamos nos reencontrar depois. Tchau.